né? Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, lembrando a você, quando a gente chegar a 1000 membros no canal, vamos fazer um sorteio de R$ 1.000, tá? Chegamos a 1000 membros, faremos um sorteio de R$ 1.000. E aí o sorteio a gente vai decidir ainda com vocês vão escolher. Vou fazer uma enquete e você vai decidir, por exemplo, uma pessoa para ganhar R$ 1.000, ou 10 pessoas para ganhar R$ 100, ou 20 pessoas para ganhar R$ 50. A gente vai fazer esse sorteio. Você vai decidir o que vai ser. Se a pessoa que ganhar o sorteio, ela for membro também da trincheira, ela vai ganhar o dobro. Ou seja, se a gente escolher R$ 1.000 e ela ganhar, vai ser 2.000. Então, vocês vão escolher aí o que vai ser. Então, chegando a 1000 membros, está faltando 102 pessoas para que a gente chegue a 1000 membros, né? Então, acho que rapidinho a gente chega, antes mesmo de maio. E a nossa intenção é fazer isso mais vezes, né? Ajudar as pessoas aí fazer esse tipo de coisa. Então, colabora no canal. Se você não é membro ainda, torne-se membro do canal. Tá faltando 102 pessoas. E lembrando a você que todo o dinheiro da membresia do canal é doado para crianças pobres no Brasil. A gente doa toda essa grana. Agora nós vamos ter a Páscoa. Vamos doar a grana para o pessoal da Páscoa, doamos as grana para as crianças na Páscoa, nas crianças em Natal, e a gente vai distribuindo essa grana, tá? Então torne-se membro, você vai estar ajudando o canal, porque o canal fica forte, né? Imagina, 1000 membros aí batendo papo, e a gente ajuda essas crianças com toda essa grana, e para você que ajuda o canal, a gente dá essa exclusividade. Qual a exclusividade? Você pode fazer comentário e o sorteio pode cair em você, né? Então você é abençoado dessas formas, tá? Eu peço que o pessoal do Facebook venha para o YouTube. O Facebook, o Mark Zuckerberg, ainda não mudou as regras do Facebook. Uma vez que ele mude as regras do Facebook, nós entraremos com tudo no Facebook. Teremos sorteios também com o Facebook, teremos tudo. Mas nesse momento, o Facebook ainda está de sacanagem. Então vocês precisam se inscrever no nosso canal do YouTube. O sorteio será para o pessoal do YouTube. Então, YouTube é grátis, é só você se tornar membro no YouTube, tá bom? Então, eu acho que todos vocês podem se tornar membros, todos vocês podem ajudar. E, como eu falei, né, a grana da membresia vai para as crianças pobres no Brasil, e você tem o direito exclusivo de fazer comentários na nossa live e também participar de sorteios que a gente vai ter todo mês. A gente vai ter algum sorteio bacana para você, tá bom? E isso aí vai ser uma coisa que a gente vai fazer para os membros do canal que estão aí, tá? Então agora a gente botar aqui o membro, somente membros podem fazer comentários. Vamos falar sobre o seguinte, né? O jogo virou. Eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo no Brasil. Eu estava hoje de manhã, dei uma olhada na revista Oeste, eles estavam transmitindo ao vivo lá no Senado, né? A escolha. E milhares de pessoas, né? 40.000 pessoas assistindo. O que todos nós sabemos, todo mundo sabe que o Alcolumbre vai ganhar. Todo mundo sabe que o Mota vai ganhar. Mas o mais impressionante é ver pessoas de direita, né? Se você está na Oeste, vocês são pessoas de direita, torcendo. Tô torcendo pro Girão ganhar. Cara, essas pessoas não conseguem perceber que o Alcolumbre já ganhou. Tudo isso já foi determinado. Essa votação é só um simbolismo. Eles já sabem que o Alcolumbre ganhou no Senado e eles já sabem que o Mota ganhou na Câmara. Então, aquilo ali é um simbolismo. Não tem nenhum motivo para que a gente venha transmitir ao vivo essa votação do Senado. Entendeu? Fala, por que eu vou transmitir algo que eu sei o resultado? É tipo assistir o jogo do Brasil levando de 7-1 de novo. Eu não vou assistir o Brasil levando de 7-1 de novo. A gente sabe quem vai ganhar. E nós sabíamos quem ia ganhar. Nós explicamos isso aqui diversas vezes. Mas aí você vê o problema da direita. Se você ler os comentários, eles estão torcendo. Vamos lá, Girão, o Girão vai ganhar, o Girão vai ganhar. E o que eu falei para vocês ontem, sim, o Girão seria um ótimo presidente do Senado. Mas o Girão nunca ganharia. Então não adianta a gente torcer para algo que nunca iria acontecer. Agora, em 2027, o Girão pode ser um presidente do Senado. Em 2027, o Mota pode ser, o Van Hatten, eu acho que o Van Hatten, como eu falei para vocês, eu expliquei para vocês, eu acho que o Van Hatten e o Girão, eles estão fazendo isso para ganhar popularidade para ir para o Senado. Então eu acho que o Girão vai se candidatar ou Senado ou alguma coisa aí,
mas ele está criando popularidade para dar esse pulo. E o Van Hatten é a mesma coisa, ele vai vir para o Senado, por isso que ele está se preparando. Ele sabe que não vai ganhar, eu sei que ele não vai ganhar, todos nós sabemos, né? Então você vê o Girão falando aqui mancada, o Van Hatten falando, mas essas falas do Girão, essa fala do Van Hatten, são falas para as pessoas que ainda não entendem de política, e aí cai na armadilha deles, né? Ah, não, então, poxa, o Girão vai ganhar, o Van Hatten vai ganhar, tá lutando. O Girão e o Van Hatten sabem que eles não vão ganhar. Eles não querem ganhar, porque sabem que não vão. Eles estão simplesmente ganhando popularidade para poder vir para a reeleição. No caso, o Van Hatten talvez o Senado, e talvez o Girão a reeleição ou uma outra posição política que o Girão queira. Então essa é a jogada, tá? E expliquei para vocês que, claro, o Girão seria melhor, né? Mas o seria não existe, né? Ai, se fosse, não existe. É o que a gente mostrou do vídeo do Dallagnol de ontem, o vídeo do Papai Noel. Meu filho, o se não existe. O cara botou umas coisas bem malucas no vídeo dele. Vou começar a fazer vídeo assim. Ah, se eu fosse rico. Ah, se eu fosse bilionário. Se os inscritos do meu canal fossem todos milionários. Poxa, porra, mano, imagina você, que lugar de Nárnia. E tem gente que ainda cai na conversa do cara, né? É engraçado. É. Mas é triste ver, é triste de um lado, mas é muito bom do outro, porque vocês começam a entender o que eu venho falando para vocês há muito tempo. A direita brasileira, ela não tá tão desperta assim como você pensa. Eles caem muito em armadilhas, mais uma vez. Caem nas conversas moles. Quantas vezes vocês já viram o cara que se diz direita raiz abandonar o Bolsonaro? Quantas vezes? Bota aí no comentário aí. Quantas vezes vocês já viram pessoas que se dizem direita raiz por um cenário atual, na atualidade, né, naquele momento, o cara mudou e ele foi contra o Bolsonaro. Quantas vezes vocês já viram isso acontecer? Bota aí, 1, 2, 3, 4, 5. Bota um número. Quantas vezes você viu o cara que é bolsonarista raiz, eu sou bolsonarista mesmo, mas aí aconteceu alguma coisa que ele falou, agora eu não sou mais Bolsonaro. Quer dizer, o cara pulou. Bota um número aí, eu quero ver o que vocês acham. Quantas vezes. Eu lembro claramente de 3 vezes. Claro, né? Tem mais, mas eu lembro de 3 vezes. Pessoal, não estou ostentando, não é café. Eu sei que o povo brasileiro não tem condições de tomar café mais. Então, eu estou tomando chá, tá? Então, não é ostentação. Eu acho que o povo brasileiro, hoje em dia, com o governo Lula, não pode mais comprar café. Então, eu estou tomando chá em respeito ao povo brasileiro que não consegue comprar mais café. Então, não estou ostentando não, tá? É chá, tá bom? Olha, eu posso falar para vocês 3, né, que eu lembro bem claro. Eu lembro do Moro, quando o Moro disse que iria derrubar a República, ou alguma coisa assim. O Constantino, ele fez um comentário dizendo que o Lula tinha derrubado o ladrão, o Lula tinha feito não sei o quê, e agora o Lula derruba Bolsonaro, né? Foi aquele comentário precoce do Constantino que pegou muito mal para ele. Depois eu posso lembrar claramente do maluco aí, do mentiroso, o Marçal, né? O Marçal inventou um montão de mentira. As pessoas deixaram de ser bolsonarista para abraçar o Marçal, pensando que o Marçal estava certo. O Marçal mentiu o tempo todo para enganar as pessoas, né? Tudo que o Marçal falou do começo ao fim foi mentira, enganou as pessoas, levou as pessoas para o seu lado. E agora nós temos a direita, mais uma vez, as pessoas que se diziam bolsonarista caindo na conversa de que o Bolsonaro está se unindo ao centrão, o Bolsonaro está voltando teatros das tesouras. A pessoa que diz que Bolsonaro agora o teatro das tesouras volta, ele não tem a menor ideia, ele nunca aprendeu o que foi teatro das tesouras. Ele não sabe o que é o teatro das tesouras. E digo mais para você, eu estava vendo uma fala de um rapaz aqui. Tá bom. Deixa eu ver aqui, vi uma fala do rapaz aqui, quero ver se vocês concordam. Não sei quem é esse rapaz, tá? Eu não sei quem é. Se você souber, me diz aí quem é esse rapaz. E vamos lá ver se você concorda ou discorda com a fala desse rapaz, tá bom? A gente vai falar de muita coisa hoje, mas a gente tem que falar disso aqui primeiro, porque nesse momento está tendo aí a votação que todo mundo sabe quem vai ganhar, né? Mas tem brasileiro lá assistindo para ver se será, entendeu? É tipo assistir o jogo do Brasil e Alemanha de novo, de 7-1, e ver se o Brasil consegue mudar o resultado. Tá? Não sei quem é esse cara, mas olha o que esse cara falou aqui. E que compor força de poder.
É só isso. Agora, eu vou além. Eu tenho certeza absoluta, assino, cara, podem me cobrar, seu Marcelo Van Hatten, seu Ricardo Salles, seu Netão Dallagnol, se na manhã seguinte ganhar alguma eleição relevante, estarão sentados conversando com o Centrão, estarão fazendo acordos com o Centrão e estarão dizendo que estão fazendo isso para poder brigar contra o PT e contra a corrupção, cara. Então, esse movimento não tem nada a ver com, falamos com o Centrão, não falamos com o Centrão, não tem nada a ver. Esse movimento é direcionado para atacar o Bolsonaro, atacar o bolsonarismo, tirar poder do Bolsonaro da forma mais covarde, mais suja, mais baixa possível, porque não são homens para pelo menos dizer o seguinte, cara, eu tô aqui para tirar o poder do Bolsonaro. Não, eles não estão falando isso. Eles estão fingindo que estão atacando o Centrão, que é o mal do Brasil, defendendo os interesses do Brasil enquanto busca seus interesses próprios para ganhar força política, para depois eles fazerem um acordo com o Centrão e dizerem que estão fazendo isso para lutar contra o PT. Então, é isso que tem que dizer, não tem nada a ver com o parlamento, não tem nada a ver com força política, tem a ver com interesses próprios, como eles não conseguem a eleição, eles estão fazendo a seguinte técnica, vamos atacar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo, roubar literalmente o voto Bolsonaro, colocar as pessoas contra o Bolsonaro a partir de uma fantasia, a ideia de que pode se ganhar a eleição para a Câmara, pode se ganhar no Senado, e que como eu sou presidente da Câmara, eu vou lá, assino o que eu quiser, não preciso compor com ninguém, que é uma mentira, é uma enganação, enganando o povo com isso, e a partir dessa mentira, roubar o voto do Bolsonaro para que eles possam se colocar à disposição como líderes políticos para depois fazer o acordo que eles mesmos criticaram, entendeu? Então, cara, eu acho que a gente tem que começar a ter uma discussão sincera com esses caras. Só que eles não têm discussão séria, eles não participam do debate, eles estão nem um pouco preocupados com a realidade do povo brasileiro. O cara não está. Ele está preocupado em roubar o voto do Bolsonaro para depois se colocar como uma grande salvação para fazer acordo com o Centrão e brigar com o PT. Tudo com projeto pessoal. Todos, sem exceção, não tem projeto de grupo, tem projeto pessoal deles. Eu tenho a minha vaidade e quero ser isso. Agora, o que acontece com o povo brasileiro? Se vira aí, malandro. Olha, eu concordo com vários pontos que ele colocou aqui, tá? Vários pontos. É óbvio que o Dallagnol, o Dallagnol, né, o Dallagnol, ele confessou isso pra gente. Então a gente não precisa questionar o Dallagnol porque ele confessou. O Dallagnol falou: "O nosso desafio é se distanciar do Bozo, mas sem perder as pessoas que gostam do Bozo". Então o Dallagnol, ele já desenhou pra gente o desafio dele. Então o Dallagnol, ele finge ser amigo do pessoal do Bozo, mas ele quer se distanciar do Bozo. Isso foi o Dallagnol que falou, né. Então, o Dallagnol é um picareta, né, que fica inventando coisas. Já o Girão e o Van Hatten, eu não sei se eles, são contra o Bolsonaro, per se. Não sei se são contra o Bolsonaro. Eu acho que eles estão mais como um oportunismo barato de fazer o seguinte: "Pô, cara, a gente tá na merda. Nós precisamos de uma popularidade", né. O Girão tentou lá, entrar de frente com o André Fernandes e, poxa, ele não conseguiu, né, nada. O André Fernandes rasgou com ele. Atrapalhou o André Fernandes, diga-se de passagem. Mas o Girão é um bom senador e o Van Hatten é um bom deputado. A gente tem que se pessoal, vocês têm que perceber, no meu canal, eu sou uma pessoa que consigo separar as coisas muito bem, tá. Por exemplo, eu consigo criticar o Constantino e dizer pra você que eu gosto muito do Constantino. Eu consigo, entender que o DiCaprio, né, é horrível, o cara é um monstro, mas é um dos melhores atores que nós temos em Hollywood. Então eu consigo separar as coisas, porque para que eu seja um analista sério e traga a vocês resultado, eu preciso ser assim, tá. Então eu consigo separar as coisas. É o que eu falo pra você, hoje, eu sei que o Bolsonaro está fazendo o que é o certo e qualquer outra pessoa fazendo o que o Bolsonaro está fazendo, a gente está seguindo. A gente não está seguindo o Bolsonaro por ser o Bolsonaro, a gente está seguindo o Bolsonaro por ser o certo. Agora, em 2027, se o Girão vier para presidente do Senado, com a força da direita, nós iremos apoiar o Girão para o Senado. O Girão é melhor do que o Alcolumbre, não temos dúvidas disso.
E o Van Hatten é a mesma coisa, se o Van Hatten quiser ir para a Câmara em 2027, nós iremos apoiar, sem problema nenhum. Então, eu não vejo ainda, pode ser minha inocência, aí cada um fala o que quer, mas eu não vejo que o Van Hatten seja alguém que odeia o Bolsonaro e que o Girão seja alguém que odeia o Bolsonaro nesse momento. Eu acho que os dois têm um plano de poder, os dois precisam de popularidade e eles estão lutando para a reeleição. Eles querem. O Van Hatten, ele sabe que ele não vai ganhar no Senado, mas na Câmara, mas ele já abriu a campanha para o Senado. Então o Van Hatten abriu campanha para o Senado. Ele vai ser lembrado o cara que lutou contra o Mota. E o Girão vai ser lembrado o cara que lutou contra o Alcolumbre. Porque o Alcolumbre vai fazer um montão de merda e o Mota vai fazer um montão de merda. E toda vez que o Mota fizer merda e o Alcolumbre fizer merda, os intergalácticos de falsa, desonesta intelectual vão dizer: vocês bolsonaristas apoiaram isso. Mentiroso, você é mentiroso. Você é mentiroso. O bolsonarista não apoiou aquilo. O bolsonarista sabe que o Mota ganha com ou sem o Bolsonaro e, no caso, o Alcolumbre ganha sem o Bolsonaro. Alguém já falou aqui, alguém falou, não sei nem se isso é verdade, mas alguém botou aqui já que o... É verdade, pessoal? Confirmou já ou é só uma... Porque eu vi alguém botando aqui que ó, Fábio, 73 votos para o Alcolumbre. Querido, já é confirmado isso aí? Já é oficial ou é simplesmente o que você acha, né? Já é oficial? Obrigado, querida Ivone, por ajudar o nosso canal. Obrigado aí, o Tito. Abraço, querido. Vamos ver se a gente consegue bater a nossa meta hoje. Obrigado, querida. Ó, se tornando membro do canal, seja bem-vindo à família. E também Malta, sendo bem-vindo à família. Tá faltando 8 membros aí para nós conseguirmos chegar nossa meta de 10 membros por dia. E lembrando a você, no meu canal eu prefiro que você não dê membresias, tá? Não dê membresias. Não. Os membros são para as pessoas que realmente querem ser membros. Às vezes, quando a gente dá membresia, o que acontece é que o YouTube, ele de forma aleatória, ele dá o presente. Então, chega um montão de petista de membro. Então, é melhor não dar membresia para ninguém no nosso canal, tá? Se você quiser ajudar o canal, dá um superchat, dá um pix, mas membresia, a não ser se for seu irmão e você dê dinheiro pro seu irmão ser membro, tudo bem. Sua esposa ser membro, tudo bem. Seu marido ser membro, tudo bem. Mas dá pro YouTube aleatoriamente escolher membros, caras, acaba escolhendo pessoas que não querem ser membros, né? Não devem ser membros, tá bom? Então isso aí é fato já, pessoal? Terminou já? É oficial? Pessoal, aí você vê, né? O que eu falei para vocês há 2 anos atrás? Que o Alcolumbre seria o presidente do Senado. Aí as pessoas brigavam comigo, mas Fábio, não, mas Fábio, pessoal, é só você estudar a política, pessoal, pelo amor de Deus. O que as pessoas estão brigando agora, 2 anos atrás, quando o Pacheco ganhou, com o apoio do Alcolumbre, e o Alcolumbre ficou sendo o braço direito do Pacheco, eu falei para vocês que o Alcolumbre seria o próximo presidente. Aí as pessoas brigaram comigo, não porque ele é muito ruim, não porque... Mas, cara, não é porque eu quero, é porque é o fato. Todo mundo sabe, entendeu? Aí, o que eu falei 2 anos atrás, vocês levaram 2 anos para entender o que eu venho falando. Então a gente precisa, nós precisamos aprimorar a nossa visão política. Precisamos entender mais, tá? Precisamos entender mais. A gente precisa fazer esse tipo de coisa, né? Ah, vamos lá. Então vamos entrar agora. Então já ganhou aí. Então eu concordo em alguns pontos ali do rapaz. Não sei quem é o rapaz. Alguém falou aqui alguém falou aqui. Eu botei o número aqui. Cadê o número? Vamos lá. Quem é que botou o número aqui? O nome do rapaz. Alguém botou Quinto Elemento? Eu acho que quem botou aqui. Eu acho que alguém botou Quinto Elemento. Foi alguém botou Quinto Elemento. Não sei o quê. Falou que o nome do rapaz é Arthur, do Quinto Elemento. Então eu concordo com muitos pontos do Arthur e do Quinto Elemento, né? Eu não sei se no caso o Girão quer derrubar o Bolsonaro, não sei se no caso o Van Hatten quer derrubar o Bolsonaro, porque essa é a mesma visão do MBL, né? O MBL quer o bolsonarista, mas eles não querem Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ficar inelegível, o Bolsonaro tem que ir preso. Eles querem que o Bolsonaro seja preso porque a única chance... Porque, pessoal, vamos entender, é uma guerra para o poder. Enquanto o Bolsonaro é a liderança da direita, essas pessoas não têm chance. Então eles precisam tirar o Bolsonaro para que possa ficar eles contra o Lula. Então eu acho que isso aí é algo que o rapaz está mostrando aí, eu acho interessante, tá?
Então, eu não sei se eu concordo com esse ponto, de que eles estão contra o Bolsonaro, mas a minha análise é que eles estão fazendo isso para ganhar popularidade, então eles estão fazendo campanha eleitoral para eles. É isso, porque tem muitos pessoas de direita que não entendem de política e vão dizer: caramba, o Girão sim lutou pela direita, a direita, essa direita bolsonarista é a direita que gosta da esquerda. Não vão entender nada, vão ficar falando, repetindo esse monte de burrice aí que a gente vai ver, né? O Flávio Bolsonaro falou alguma coisa sobre isso, vamos ver o que o Flávio Bolsonaro falou? Vamos lá. Vamos ver o que o Flávio Bolsonaro falou e a gente vai entrar aqui no tópico da live, que é o jogo virou, né? Rapidinho a gente vai voltar ali ao tópico principal da live. Vamos lá. Pessoal, dá o seu superchat aí, torne-se membro. Vamos alcançar, chegando a 1.000 membros, nós iremos doar R$1.000. Tá, vamos lá. Democracia é o que está na lei, é o que está na Constituição, não é o que está na cabeça de um ministro do Supremo. Agora, para mim, há todos os elementos, como não há um autocontrole do próprio Supremo sobre Alexandre de Moraes, que é quem tem colocado lenha nessa fogueira, esticado a corda cada vez mais, já que isso não está acontecendo, o remédio que tem é o impeachment de ministro do Supremo, e conforme passa o tempo, mais uma vez, já chegamos a quase 40 senadores declaradamente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque todo mundo percebe os absurdos, os excessos, as loucuras, as maluquices, as insanidades que ele continua fazendo, completamente a revelia da lei, descumprindo a Constituição, e aí pressiona ali alguns ministros, a maioria dos ministros supremos, para dar legitimidade para suas decisões, votando por uma maioria a favor das maluquices que ele tem feito, mas até quando vai haver esse suporte? O suporte tem que acabar, porque se tiver uma eleição aqui no Brasil em 26 sem o Bolsonaro, vai ser uma eleição antidemocrática, porque ele está sendo tirado da possibilidade de disputar o cargo de presidente da República na mão grande. Democracia é o que está na lei, é o que está na... Concordo, né? Eu concordo com o Flávio Bolsonaro aí se impondo, falando sobre impeachment. Então, o que eu não entendo, pessoal, você vê, né? Eu fico vendo, é até irônico. As pessoas, ou uma pessoa falou para mim que o Bolsonaro se vendeu, o outro falou, né? Bolsonaro trouxe o Teatro das Tesouras de volta. Eu falo, cara, senta, cara, e pensa na merda que você está falando, tá? Bolsonaro é o cara que deu a vida dele para salvar o nosso Brasil. Bolsonaro é o cara que perdeu tudo por causa dele enfrentar o sistema. Como é que você tem a coragem de dizer que Bolsonaro está no sistema, cara? Isso é muita desonestidade intelectual. É muita canalice uma pessoa falar uma coisa dessa. Então, porra, não fale besteira. Não fale besteira. Bolsonaro é o cara que luta contra o sistema, tanto é que é o cara inelegível, é o cara perseguido, é o cara que está sendo atacado por todos os lados. Isso aí é uma prova de que ele luta o sistema. Agora, saber que o Alcolumbre ia ganhar, eu já sabia há 2 anos atrás, já falei para vocês. Né? Já falei para vocês. Então, eu já sabia que isso aconteceria. Então, provou pra gente, o cara que não entende muito de política, que tá no nosso canal agora, com 73 votos para o Alcolumbre, ele agora... Entendi, Fábio, entendi. Então quer dizer que ele ganharia mesmo sem o apoio do Bolsonaro. Ele ganharia mesmo, exatamente, ele ganharia. Não tinha como ele não ganhar, porque é o acordo que já tinha sido feito, entendeu? Então acho que isso é interessante. Algumas pessoas estavam questionando porque o Arthur Lira, ele fez esse vídeo aqui mais cedo. Esse vídeo aqui, olha o vídeo do Arthur Lira. E eu até zoei lá no X, por quê? Porque as pessoas brigando. Como é que o Arthur Lira, antes mesmo de sair o resultado, ele já sabe? Ó. Completamente unida, como se comportou ao longo desses últimos anos, com decisão quase que unânime, consensuada de quase todos os partidos da casa, à exceção da Federação Pessoal Rede, que terá um candidato também, e do Novo, que apresenta um candidato também. Mas o próximo presidente, que nós não temos dúvidas que será o deputado Hugo Mota, que representa esta casa e estes partidos e essa coalizão de maneira bastante firme, consensuada, acordada, presidirá a abertura de apuração do resto da votação dos membros da mesa diretora. Fábio, como é que ele, antes mesmo do voto, ele já sabia que o Mota seria eleito? Eu já sabia, né? Eu não sou ali, eu já sabia, porque dentro já tinha todo mundo votado, todo mundo concordado em votar. Por isso, entendeu? Então a gente entende o que aconteceu. Fábio, então agora, com o novo presidente, né, o Alcolumbre e o Mota, nós temos uma expectativa de um impeachment do Alexandre de Moraes, um impeachment do Lula. Pessoal, a expectativa que nós tínhamos com o Pacheco continua iguais com esse cara. Esse cara não presta como o Pacheco não prestou, entendeu? Agora,
O Lula está perdendo, não sei se vocês estão percebendo, até tinha esquecido o nome, mas ele perdeu agora o Republicano. O Republicano abandona o governo Lula. O PSD abandona o governo Lula. O governo Lula, ele está se tornando um governo leproso. Ou seja, ninguém quer estar perto do leproso, ninguém quer estar perto de um político radioativo. Então todo mundo começa a se separar, a se distanciar do leproso. Então, essas coisas agora, eu não entendi, né? As pessoas falam, se tá todo mundo, se o Centrão começa a separar do Lula, e se o Bolsonaro faz acordos para poder ajudar o pessoal do dia 8 através do Centrão, como que isso é algo ruim? Como que isso é algo ruim? Se o Centrão tá abandonando o Lula, agora com o apoio do PL, será que está mais fácil do impeachment do Alexandre de Moraes? Mais fácil pro impeachment do Lula? Entendeu a jogada? E aquela pessoa... Mas, Fábio, olha só. Se nós não apoiássemos o Alcolumbre, o Mota, nós teríamos certeza absoluta que não haveria impeachment, certeza absoluta que não haveria anistia, nada disso. Agora, com o apoio ao Mota e ao Alcolumbre, existe uma possibilidade. Fábio, a possibilidade é muito pequena? É muito pequena. Mas existe. É melhor do que zero possibilidades, né? Mas nenhuma pessoa de direita acha que o Alcolumbre vai ser sensacional. Não. Não. E aquela coisa que a gente precisa repetir todo dia. Nenhuma pessoa de direita acha que o Alcolumbre é melhor que o Girão. Não foi uma competição entre Alcolumbre e Girão. Foi uma competição de que o Alcolumbre iria ganhar de qualquer jeito, tá? Então, bota isso na cabeça. Agora, então, vamos aqui ao nosso título do vídeo, que é O Jogo Virou, né? Eu tô vendo algumas coisas aqui e eu quero conversar com você. Eu fiz um vídeo hoje pela manhã, eu botei um vídeo até do Gayer, né, o vídeo do Gayer. Eu acho que esse aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Tem tanto vídeo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, talvez esse aqui. Tem alguma coisa muito estranha com... Vou botar aqui, deixa eu soltar a cachorra, pessoal, que ela tá querendo brincar com os outros cachorros, que ela ficou sozinha aqui dentro. Olha só esse vídeo do Gayer, só um pedacinho e a gente vai debater isso aqui. Escuta isso aqui. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Mas assim, algo que é inédito e nós jamais imaginaríamos que pudesse se tornar realidade. Que dia que você ia imaginar um comentarista de assuntos econômicos da Rede Globo de televisão, ao vivo, defendendo o governo Bolsonaro, é um funcionário da Globo, tá? Que vai lá todas as semanas, defendendo o governo Bolsonaro e atacando ou criticando o governo do Lula, fazendo uma comparação entre os dois e dizendo que o governo Bolsonaro era melhor. Vou falar a verdade aqui. Se eu falasse isso há 2, 3 anos atrás, o povo ia rir da minha cara. Mas isso está acontecendo. Tem um cara que ele é agora um efetivo da Rede Globo, ele está sempre no painel do Estúdio I, junto com a SAD, e todas as vezes que ele aparece, ele fala a verdade, ele não é... De cara, você olha, você escuta a voz dele, você vê, ele não é um cara que gosta do Bolsonaro, mas ele tá fazendo aquele jornalismo real, de falar a verdade. Rapaz, a cara dos companheiros dele lá, eles devem ser doidos para demitir esse cara. Eu não sei como que esse cara não foi demitido ainda, mas escuta isso aqui. Se a gente compara o atual governo com o governo anterior do presidente Lula, no governo anterior ele fez exatamente isso que você está sugerindo. Quer dizer, ele começou organizando as contas públicas. Ao organizar as contas públicas naquele mandato, o dólar desabou. Você também teve uma queda muito importante da taxa Selic, depois que arrumou as contas públicas, isso no mandato anterior. E aí, mais perto da eleição, você tinha fôlego para lançar o PAC, para fazer investimentos, para tentar impulsionar o crescimento econômico, ganhar capital político e acabar tendo ali sucesso do ponto de vista eleitoral. Olha que legal. Peraí, então quer dizer que todas as críticas que a Globo fez ao governo Bolsonaro durante os 4 anos são mentiras? Você está desmentindo seus colegas. Porque os seus colegas que estão aí do seu lado metiam o cacete no governo e falavam que o governo ia quebrar o Brasil. E a fila da fome estava aumentando. Agora, e aí... Aqui o Gustavo Gayer, ele comete um erro, né? Porque o Gustavo Gayer, ele confundiu aqui. O jornalista que está criticando o Lula, o comentarista que está criticando o Lula, ele não está comparando o Lula com o governo Bolsonaro. Ele está comparando o Lula com o primeiro governo Lula. O Gustavo Gayer, ele errou aqui, né? Não entendeu direito. E ele pensou que esse cara tivesse elogiando o governo Bolsonaro e atacando o governo Lula. Isso não é verdade. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está criticando o governo Lula 3, dizendo que o governo Lula 1, eles
cumpriram supostamente as metas, tá? Mas vamos lá. Claro que o governo vai se defender, dizendo que a contingência é diferente, ok, mas o fato é que o governo não fez no início do mandato o que normalmente se faz, que é arrumar as contas públicas. Quando você não arruma as contas públicas, isso acaba batendo no câmbio, acaba batendo no juro, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Quando você pega o preço do diesel... Olha, cara. Olha aqui. Pensa numa pessoa que está se perguntando assim, por quê? Ô, desgrama. Vamos voltar aqui. Que é exatamente o que a gente está vendo agora. Quando você pega... Ó cara da Sadi, gente. Sadi, sei lá como é. O ódio que essa mulher tá... O que esse cara tá falando verdade aqui no meu programa? Quem colocou ele aqui? O preço do diesel, o diesel tem um componente dolarizado. Quer dizer, o dólar mais alto faz com que o diesel tenha que ficar mais caro no Brasil. O dólar mais alto faz com que a inflação fique pressionada e, consequentemente, o Banco Central tenha que praticar juros maiores. Dentro de um contexto onde as expectativas de inflação elas têm aumentado. Quer dizer, a gente já está projetando para 2024, ou melhor, 2025, uma inflação acima de 5%, quer dizer, uma inflação acima da margem de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central. A inflação já é algo que incomoda os brasileiros, particularmente os mais pobres, e tudo isso porque você não fez no início do mandato o que deveria ter sido feito, que é organizar as contas públicas e, consequentemente, abrir espaço para que a economia tivesse um pouco mais organizada. Agora vai ser mais complicado. O outro ali no fundo está se coçando de raiva. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui. Presta atenção nesse aqui, ó. Ele está se coçando. Então, o ponto aqui é, ainda que o Gaia ele cometeu um pequeno erro, né, pensando que o rapaz estava falando do governo Bolsonaro, não está falando do governo Bolsonaro, está falando do governo Lula, mas o ponto aqui é que você vê ele criticando o governo Lula. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu acho que é esse aqui. Para esses números, existe aí... Por exemplo, esse vídeo que eu botei de manhã, olha só, o mesmo rapaz de novo, vê o que ele fala. A gente olha para esses números, existem uma série de sinais de alerta. A gente está observando números muito ruins que podem potencialmente atrapalhar o funcionamento dessas empresas no médio e no longo prazo. São números muito ruins em comparação, em perspectiva histórica. E sim, o governo acaba tendo um viés estatista. Num determinado momento, o governo chegou a argumentar que eram investimentos que estavam sendo realizados, etc., que isso no futuro retornaria na forma de frutos que esses investimentos poderiam proporcionar. Mas quando a gente olha para o histórico brasileiro de investimentos realizados por empresas estatais, não necessariamente é um histórico muito bom. Quer dizer, você tem uma série de investimentos que acabam sendo realizados e que não necessariamente retornam ou que significam realmente bons projetos sendo tocados adiante. Nada me convence que o Brasil precisa ter esse número de empresas estatais que ele tem. Quer dizer, a gente está falando de um Brasil que tem dezenas e dezenas de empresas estatais nos mais diferentes segmentos, nos mais diferentes setores. E claro, quando você acaba tendo um resultado negativo nas empresas estatais de uma forma geral, isso é um elemento preocupante. As estatais, até vocês aí em Brasília estavam descrevendo, acabam sendo alvo de cobiça política, né? Acabam sendo alvo de determinados grupos de interesse e não necessariamente as estatais estão ali focadas em prestar serviços de qualidade dos mais diferentes segmentos em que elas estão inseridas. Então, é um elemento preocupante, quer dizer, não dá para dizer que é uma boa notícia e me parece que a gente já tem 2 anos de governo Lula e essa responsabilidade é fundamentalmente do governo Lula no que diz respeito à gestão dessas empresas. Então, aqui nesse vídeo, aí sim, ele elogia o Bolsonaro e ele vai para cima do Lula, porque os jornalistas fizeram uma pergunta para ele. Governo liga rombo dos Correios à gestão Bolsonaro. Então, a resposta desse analista seria o seguinte: sim, o governo está certo. Bolsonaro arrombou os Correios. Bolsonaro deixou essa dívida. Só que ele falou o contrário. Ele falou: a culpa é do governo Lula. Já são 2 anos de governo Lula. Não tem como culpar o Bolsonaro. Ainda que ele não tenha mencionado o nome Bolsonaro, o que ele falou? Ele acha que o governo deveria ter menos empresas estatais. O Bolsonaro quer menos empresas estatais. A pergunta para ele era: o governo Lula passou, né, o abacaxi para o governo Bolsonaro, dizendo que a culpa do rombo é o Bolsonaro. Ele em nenhum momento disse que a culpa era do Bolsonaro. Ele falou: a culpa é do Lula. Ele botou explicitamente, né? Já são 2 anos de Lula.
Não tem como culpar Bolsonaro. Então, nesse momento, esse jornalista, ele vai para cima do Lula, vai para cima do jornalista Globo, e ele mostra para eles que realmente o problema aqui não é o Bolsonaro, não é o governo Bolsonaro, mas é o governo Lula. Eu acho que isso aqui é interessante a gente ver isso aqui. Aí vamos lá, porque o negócio piora, né? O negócio piora. Essa ministra aqui do Lula, que eu nunca vi na minha vida, diga-se de passagem, né? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Vamos lá, se eu consigo botar aqui. Ela é o passapano super, né? O passapano super. Vamos ver aqui. Existe o passapano, existe o passapano deep e existe o passapano super. Esse aqui é o passapano super. Olha só isso aqui. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar, hoje o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né? O foco com os Correios é conhecer de uma empresa lucrativa. Uhum. Né? Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e as despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. As empresas estatais voltaram a investir, né, próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna, de para onde a empresa está caminhando, né, deixar de ter um grande foco, além, obviamente, do serviço universal de cartas, né, de entregas internas. Ele está muito focado nas compras internacionais, ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo, e obviamente isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal, só receitas e despesas no ano. Primeiro, não é rombo. Cara, não é rombo. Cara, ou seja, conclusão. Déficit é lucro, vermelho é verde, carne é abóbora, rombo é lucro. Cara, que coisa de maluco, mano. A mulher ficou doida. Primeiro que eu nunca vi essa mulher na minha vida, entendeu? Não quero saber quem é. É ministra do Lula, você não faz diferença nenhuma. Cara, mas que absurdo. A mulher tem a coragem de dizer que o déficit de 8 bilhões não é rombo. Pô, o que é rombo, então? Se um déficit de 8 bilhões não é rombo, o que é rombo? Então você vê, o governo está arrombando o Brasil está sendo estuprado pelo governo Lula, e nós temos que ouvir uma mulher dessa dizer que rombo não é rombo, que déficit é lucro, que vermelho é verde, que picanha é abóbora. A gente está vivendo no mundo da maluquice. É o mundo do Nárnia que a gente vive hoje. É uma coisa assim que você para e fala, pelo amor de Deus, cara, o que está acontecendo aqui? Mas, como eu falo para você, o desespero deles... Ontem eu botei um vídeo para vocês, e eu quero fazer bastante vídeo, pessoal, sobre a volta do Bolsonaro, tá? Você vai ver muito título nosso, a volta do Bolsonaro. Eu quero fazer mais, porque as pessoas precisam acreditar, né? A gente vai acreditar na volta do Bolsonaro até o último dia, entendeu? A gente vai acreditar. E o que está acontecendo é que falar sobre a volta do Bolsonaro é falar para você o que está acontecendo no Brasil. Tudo o que está acontecendo no Brasil resume-se a uma coisa só. Eles não querem a volta do Bolsonaro, tá? Então, por isso que eu acho que o jogo virou. Vamos lá. Obrigado mais uma vez a querida Siglis, que se tornou membro do canal, a querida Malta, aí pode ser... obrigado aí pelo superchat, o Francisco, muito obrigado, a Ivone, muito obrigado, Tito. Vamos tentar bater a nossa meta aí. Fábio, o Bolsonaro já falou que as candidaturas deles não tinha problema, porque eles são de um partido pequeno e precisam disso. Mas o PR não foi contra, não só não pediu votos para eles. Sim, mas o problema, Bizi, é que eu entendo o que você falou, eu concordo. Como eles são de outro partido, não tem problema nenhum. O problema é que eles foram para cima do Bolsonaro, né? Dizendo que o Bolsonaro estava errado, dizendo que o acordo era algo errado. Esse foi o problema, tá? Esse foi o problema. A Fábio Alcolumbre teve apenas 160 mil votos para o Senado. Como que uma pessoa que teve só isso de votos tem tanta relevância para o Centrão? Mas
não tem diferença nenhuma, né? Porque são as pessoas no Senado que votam para ele, né? Então eles gostam de pessoas assim, na verdade. Como você fala, Fábio, era o momento de ir para cima do Lula e a dita direita dando porrada no presidente Bolsonaro. Triste, exatamente, concordo com a senhora. Estou muito confiante que as nossas pautas vão sim andar. O Columbre não é idiota, e percebeu que elegeremos muitos senadores em 2026, provavelmente o presidente. Então, eu acho, o Paulo, nessa visão, faz com que o Alcolumbre seja mais provável de pautar impeachments em nossas pautas do que não. Porque o Alcolumbre é o cara do Centrão que joga o jogo. Chegando em 2026, ele sabe que a gente vai eleger um número grande de senadores. E o Alcolumbre vai querer estar no poder. Então, o Alcolumbre aí fazendo uma anistia pelas pessoas do dia 8, eu não descarto não, tá? Eu não descarto a gente fazer uma live aqui daqui a 2 anos, aonde os intergalácticos vão estar todo mundo chorando na nossa live, vendo o Alcolumbre colocando a anistia em pauta, tá? Eu não descarto isso não, tá? Eu acho que você tem algum ponto aí. Claro que a gente não bota nossa fé, né, no Alcolumbre, porque a gente sabe quem ele é, mas a gente tem que fazer uma análise sobre o poder. O Alcolumbre não quer ajudar a gente por ajudar a gente. O Alcolumbre, ele quer poder. E ele vendo que a direita vai ter muito mais poder em 2026, chegando em 2027, ele pode começar a pautar as coisas da direita sim. E outra coisa que a gente vai mostrar muito também, Paulo, que o pessoal não quer ouvir, é que nós teremos várias vitórias no Senado esse ano que nós nunca tivemos no ano passado. Vitórias, por exemplo, barrando algumas leis do Lula maluca. A gente vai fazer muitas coisas assim que a gente vai mostrar para vocês, olha, valeu a pena o acordo ali de deixar o Alcolumbre. Eles vão entender isso, tá? Meu déficit, então, é lucro. Então, tô bem. Misericórdia. Manda voltar para a escola. Nós todos estamos muito bem, tá? Se você agora tá com vermelho no seu cartão, isso, de acordo com o governo Lula, é muito bom, tá? Os intergalácticos são iguais petistas. Desestimulam em prol do poder. Não defende causa alguma. Concordo com você. Esse rapaz faz parte do pessoal do Quinto Elemento. É um grupo de YouTube qual o Kim Paim faz parte. Brigadão. Perfeita análise, como sempre. Estamos alinhados e estou divulgando seus canais para familiares e amigos. Obrigado, querida Busy. Manda para inimigo também, pô. Manda para os caras inimigos também para vir aqui xingar a gente, porque se para xingar a gente, ele vai ter que virar membro, entendeu? Acreditamos que Bolsonaro voltará e eles sabem disso, por isso o desespero. Então, vamos lá. Nessa pauta que eu vou falar, ontem eu mostrei esse vídeo, eu fiz um vídeo para vocês, que é um vídeo, ele tem que ficar na nossa, como é que a gente fala? É como na nossa coleção, né? De histórico, que é esse vídeo aqui. Porque esse vídeo aqui, ele fala pra gente qual o desespero da esquerda, né? Então, olha só esse vídeo aqui, e vou colocar um outro para você ver. Esse vídeo aqui faz algum tempo atrás, eu vou colocar um vídeo novo. Olha isso. E aí sim ele cresceu. Eu não sei em que medida o plano do Bolsonaro com anistia, esse tipo de coisa, não é uma volta dele mesmo ao poder. Olha, a situação é preocupante. Eu confesso que estou num momento de pessimismo com relação a essa virada do mundo, ao momento que a gente está vivendo com esse crescimento desses populismos todos. Você vê? Então, aí, esse aqui foi que o cara falou, né? O desespero deles do Bolsonaro voltar. Aí nós temos esse jornalista aqui que falou ontem, né? Aí aqui a gente precisa falar sobre isso aqui. Isso aqui é de agora, tá? Olha só se não falam a mesma coisa. Todos estão falando a mesma coisa. Estão com medo da volta do Bolsonaro. Olha isso. Preocupação que é presente em todos nós. Eu, inclusive, escrevi um artigo essa semana sobre essa preocupação. E depois da vitória do Trump, com isso tudo que está acontecendo no Brasil, o que será de nós em 26? Todo mundo está se perguntando isso. Será que vai se aguentar nesse ritmo? Será que nós voltaremos àquele passado recente? Não é? Eu considero que quem passa o pano no governo a essa altura está contribuindo para a volta da direita. E que o melhor é falar a verdade. Entende? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram, né? Agora eu vou voltar para vocês ouvirem de novo. Vou fazer uma análise aqui. Ó. E depois da vitória do Trump, com isso tudo que está acontecendo no Brasil, o que será de nós em 26? Todo mundo está se perguntando isso. Será que vai se aguentar nesse ritmo? Será que nós voltaremos àquele passado recente? Quem é o passado recente que ele comenta, pessoal? Quem é o passado recente? Será se nós vamos voltar ao Bolsonaro? Será se vamos voltar ao bolsonarismo?
Será se vamos ver o Bolsonaro de volta no poder? Vamos lá, olha a preocupação deles. Eu considero que quem passa o pano no governo a essa altura está contribuindo para a volta da direita. Quem passa o pano para o governo nessa altura está contribuindo para o Bolsonaro voltar. O medo deles é esse. Então, sempre quando você vê a Globo falando, o medo deles é esse. O medo deles é exatamente esse. E nós precisamos entender que o jogo virou. Pessoal, nós estamos em um momento em que a Globo está falando mal do Lula. Nós estamos no momento em que o PSD está se distanciando do Lula. O Kassab disse que Lula não ganha. Nós temos agora os republicanos virando as costas para o Lula. Então, o jogo virou. Como assim o jogo virou, Fábio? Nós tínhamos um Lula que estava comandando o jogo e agora nós temos um Lula que está tentando sobreviver no jogo. São duas coisas completamente diferentes, tá? Duas coisas completamente diferentes. Então, de um lado, você tinha o Lula querendo comandar o jogo. Agora você tem um Lula querendo sobreviver no jogo. Ele não é mais o cara que manda no jogo. Ele não é mais o cara que é responsável pelo jogo. Ele é o cara que está lutando para sobreviver. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante da gente analisar nesse momento. O jogo não é mais o mesmo. O jogo virou. O que nós precisamos agora é, por exemplo, ajudar as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós abrimos o chat. Sejam todos bem-vindos. Vocês podem comentar agora. Mas, por exemplo, olha aqui o seu Silvio, né? Qual o problema, Fábio, de pessoas como o Van Hatten, os comentários do Constantino, os comentários do Girão? Qual o problema, Fábio? Eles são de outro partido. O Constantino é o comentarista. Qual é o problema? O problema do Girão, o problema do Dallagnol, o problema do Van Hatten, o problema até mesmo do Constantino, essas críticas, é que eles conseguem fazer a cabeça de pessoas como o Silvio. Por exemplo, o Silvio, pela fala dele, você vê que ele não entende de política. Mas é uma pessoa boa. Uma pessoa que ele quer o Brasil melhor, ele quer a família dele melhor, mas ele caiu nessa armadilha da direita, a direita permitida. Ó, para mim, Bolsonaro pisou na bola. Eu pergunto para você, por que o Bolsonaro pisou na bola? Ah, ele apoiou o Alcolumbre. Peraí, você sabia que o Alcolumbre iria ganhar, mesmo sem o apoio do Bolsonaro? Provavelmente não, seu Silvio. O senhor deve ser um daqueles que seguem os intergalácticos e o senhor acreditou que se nós fizéssemos campanhas... Vou explicar para o senhor, Silvio, porque o senhor deve ser novo no meu canal. E isso aí que o senhor está fazendo, muitas pessoas estão passando por isso também, tá? O que acontece? O senhor deve ter sido enganado pelo Dallagnol, o senhor foi enganado pelo Girão, enganado pelo Van Hatten e o Constantino e mais uns outros aí, que são os intergalácticos. Em dizer que, se nós fizéssemos campanhas fortes, vídeos, sites, em apoio ao Alcolumbre, em apoio ao Girão, nós teríamos dado a vitória ao Girão. Isso não é verdade, seu Silvio. O Girão, ele não ganharia essas eleições, mesmo com todos os nossos apoios. Mesmo com o apoio de toda a direita, com o apoio de todos os youtubers, com o apoio da população indo para a rua, Girão não seria presidente do Senado. Então, quando o Bolsonaro ele apoia o Alcolumbre, é porque o Alcolumbre já tinha ganhado as eleições. Agora, se você diz para mim assim, não, Fábio, eu gostaria que o Bolsonaro perdesse junto com o Girão, porque eu quero perder. Eu não quero que o Senado funcione para a direita. Eu não quero que o Senado barre leis de esquerda no Senado. Eu quero que o Senado seja com a direita morta e a esquerda avance no Senado, passando leis da censura, passando leis de... Aí o senhor está certo. Se é isso que o senhor quer, então o senhor está certo. Então, o senhor, com esse comentário, ó, depois dessa trairagem, então ele está dizendo que o Bolsonaro traiu.
Ó, depois dessa trairagem, eu e minha família, primeiro que o senhor não pode forçar a sua família, né? Eu acho que a família do senhor tem que pensar por eles e o senhor tem que pensar por senhor. Iremos rever nossos conceitos, talvez olhar outra opção para 2026. É triste ver, mas foi o comentário Troféu Jumento de hoje. Realmente o comentário Troféu Jumento. Quer dizer, o senhor caiu na armadilha dos intergalácticos. O senhor foi laçado. Já viu aqueles cowboys? Eu estava vendo aqui ontem, aqui na televisão, uma vaca saiu de um bezerro, saiu da fazenda, começou a correr na rua e a polícia tentando parar o bezerro, né? Então chamaram um cowboy. O cara veio de cavalo com laço, laçou o bezerro, rapaz, rapidinho. O senhor Silvio, o senhor foi laçado pelo laço dos intergalácticos. O senhor não entendeu nada. Bolsonaro não traiu ninguém. O Bolsonaro, ele se posicionou a alguém que já iria ganhar, e essa pessoa ganhando, ele poderá colocar anistia para soltar pessoas que estão presas há 2 anos. Então, o que o Bolsonaro fez, mais uma vez, foi sacrificar para o povo. O Bolsonaro não se colocou ali para criar nome, porque o Bolsonaro, fazendo o que fez, ele vai ser apedrejado por pessoas como o senhor, que não entende de política, seu Silvio. Então, o que o Bolsonaro fez não foi por ele. O Bolsonaro fez o que ele fez pelo povo. Já o Girão fez por ele, porque ele ganhou popularidade. O Van Hatten fez por ele, porque ganhou popularidade. Eles sabem que tem muito trouxa no Brasil. E se eles fazem essa jogadinha de trouxa, os trouxas caem na mão deles. Então, essa é a diferença. Então, o senhor, quem sou eu para mudar a cabeça do intergaláctico, né? Mas é uma falha grandiosa. O senhor está completamente enganado em tudo que o senhor está falando. Esse comentário do senhor está tudo errado, desde o começo ao fim. Bolsonaro não apoiou a esquerda, Bolsonaro não se vendeu à esquerda, Bolsonaro não é um traidor, não tinha como o Girão ganhar, é impossível o Girão ganhar. O Girão só entrou porque está fazendo propaganda política para ele, para uma reeleição. É só isso. Um dia o senhor vai entender o jogo político. Preciso do contato dessa ministra. Ela precisa falar com o gerente do meu banco. Tem que conversar com ela também. Obrigado, querida Rose, um abração. O mundo está mudando. Ventos da direita por toda parte. É uma onda que a grande mídia está começando a surfar. Agora, mais do que nunca, precisamos lutar muito. Exatamente. Essa é a luta. Fábio, vi ontem o ladrão falando uma verdade. Ele disse que não está entregando o que prometeu. Eu vi isso também, né? Eu vi isso, eu vi isso aí. Fábio, Columbo eleito, o PL pegou algum cargo da mesa? Certamente que sim, tá? Tem acordos, nós veremos agora o Bolsonaro mostrar os acordos, etc e tal, tá? Pronto esperar até 2026 para ajudar os presos políticos, e se Bolsonaro não voltar, morrerão esperando? Fabiana, a senhora tem que entender o seguinte, aqui nos Estados Unidos as leis são muito melhores que no Brasil, as leis funcionam, as pessoas ficaram presas 4 anos. Então, essa visão de que os presos dia 8 serão soltas em 2 anos, eu acho que ela é muito prematura. Olha só, compara Estados Unidos com o Brasil. Estados Unidos tem as leis que ainda funcionam. As pessoas ficaram presas há 8 anos. Mas, Fábio, se Bolsonaro não voltar, as pessoas continuarão presas? Provavelmente que sim. Provavelmente. Se a gente não conseguir mudar o Senado, provavelmente as pessoas continuarão presas. Para que essas pessoas venham ser soltas, nós iremos precisar de mudar o Senado. Fabiana, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas estavam presas há 4 anos. O presidente Donald Trump, ele teve que ganhar a presidência, tivemos de ganhar o Senado e ganhar a Câmara para que a gente fizesse o que a gente está fazendo. Claro que nos Estados Unidos é diferente, porque o presidente, ele tem autonomia para perdoar todas as pessoas a qualquer momento do dia, do ano, ele pode perdoar quem ele quiser. Tanto é que o Biden perdoou até as pessoas que seriam presas, no caso do Dr. Fauci. Antes mesmo do Fauci ser investigado, o Biden já o perdoou. Então, no Brasil é diferente. O Brasil, o Bolsonaro perdoou o Daniel Silveira, mas o aeroporto de Piolho proibiu isso. Quer dizer, é um problema no Brasil. Então, essa expectativa que foi colocada na cabeça de vocês, de que as pessoas vão ser presas só por 1 ano, 2 anos, a gente vai conseguir soltar, eu acho que é uma expectativa falsa que vocês estão abraçando. E vocês têm que entrar na realidade. A realidade é pronto, esperar até dia 26 para ajudar os presos políticos, senão Bolsonaro não vai voltar. Morrerão esperando. Querida,
A gente gostaria que eles fossem soltos ontem, mas a realidade é que nos Estados Unidos nós tivemos que mudar toda a política para poder soltar essas pessoas. No Brasil, por exemplo, pessoal, vai lá no comentário e diz para mim, se a Kamala Harris tivesse ganhado as eleições, os presos dia 6 aqui dos Estados Unidos teriam sido soltos? Sim ou não? Bota aí no comentário pra gente. Bota aí. Oi, Fábio, você percebeu que o jornalista da Globo confessou que eles estão mentindo? Uma vez que ele falou que não podemos passar pano para o governo? Exatamente, seu José. Muito bem colocado. Ele falou, a gente tem que parar de passar pano. A gente tá passando pano. E aí, lembra que a gente sempre fala com vocês, seu José? A gente sempre fala aqui no nosso canal que é o seguinte, quando a Globo tá batendo no Lula, a gente sempre pergunta, eles querem aumento de Pix ou eles são como uma mãe que tá alertando o filho, né? Então, nesse momento, ele fala, vocês têm que parar de passar pano. Vocês estão passando pano pro Lula, a direita vai acabar voltando. Então, pode ser uma coisa assim, né? Obrigado, querido Mito. Cara, essa foto sua é muito irada, Mito. Valeu, dona Sandra. Beijão pra senhora. Fábio, por que, se o governo está ruim, sem Bolsonaro, colocam Bolsonaro no meio deste governo péssimo, dizendo que Bolsonaro também é responsável desse governo? Porque é a lógica, né? Eles tentam fazer isso para conseguir ganhar popularidade. Como eu disse, para os intergalácticos, só o Bolsonaro que não pode articular com o Centrão, porque vira um vendido. Nem desenhando esse povo entende. O senhor está certo. E outra coisa também a gente tem que entender é o seguinte, o Girão vai negociar com o Centrão. Essas pessoas, pessoal, é a mesma coisa. O Marçal entrou na política dizendo que ele era a direita verdadeira, que ia bater com todo mundo, ia brigar, que ele não ia negociar com ninguém. Se o Marçal tivesse ganhado a prefeitura de São Paulo, ele estaria negociando com Lula, estaria negociando com o Centrão, estaria negociando com todo mundo. Se o Girão ganhasse a presidência, que a gente sabe que era impossível, ele estaria negociando com o Centrão, estaria negociando com Lula, estaria negociando com todo mundo. Porque essa é a grande verdade. Todos irão negociar com o Centrão, tá? Agora, você que não acredita nisso, você está sendo mentido. Alcolumbre fez alguns pedidos e Bolsonaro não atendeu. Agora Bolsonaro, por vontade própria, se coloca no chão, receberá o troco. Política da traição. Não entendi, cara. Alcolumbre fez alguns pedidos e Bolsonaro não atendeu. Agora Bolsonaro, por vontade própria, se colocou no chão. Receberá o troco. Receberá o troco? Não entendi o que você quer dizer, Borbas. O que aconteceu é o seguinte, a política é igual máfia italiana. E, normalmente, as palavras dos políticos, dentre os políticos, elas são cumpridas, tá? Então, Bolsonaro fez um acordo sabendo que o Alcolumbre iria ganhar de qualquer jeito. Então, ao menos ali nós teremos uma vice-presidência, teremos uma mesa, teremos algo assim. Muitas coisas boas sairão dali por isso, tá? Tenho certeza disso. Os mesmos que ajudam o Farsal são os que diziam ser contra o PT. São os que criticam e tiram o sarro do Bolsonaro trabalhar nas 4 linhas. Antes, não valem nada. Concordo com você. É mais ou menos isso aí. Fábio, acho que o senador Rogério Marinho tinha mais chance de ganhar. Não conseguiu. Imagina o Girão. Exatamente. 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 Não gostei desse apoio do Bolsonaro, mas continuo com o Bolsonaro. Paulo, você não está entendendo, Paulo. Sabe por quê? Você está caindo na conversa dos intergalácticos que o Bolsonaro apoia o Alcolumbre como se o Bolsonaro fosse pró-Alcolumbre. O Bolsonaro não é pró-Alcolumbre, entendeu? O Bolsonaro, ele sabia que o Alcolumbre iria ganhar. E a única forma da gente ter alguma diferença, algum resultado no Senado, era estar junto da mesa, entendeu? Ainda que ele não seja o cara, mas você estando ali, você poderia ajudar. Então a visão é essa, o Bolsonaro fez isso por você, Paulo. O Bolsonaro não fez isso por ele. Por o Bolsonaro sozinho, se o Bolsonaro fosse como o Girão ou como o Van Hatten, o Bolsonaro iria bater de frente. Aí ia bater de frente, o Alcolumbre ia ganhar da mesma forma, o Senado, todas as regras, as leis do Lula iam passar, o povo ia se ferrar, mas a direita ia dizer Bolsonaro fez o certo, Bolsonaro fez o certo. Entendeu? Então, se o Bolsonaro quisesse só aparente a imagem dele, ele teria feito exatamente o que o Girão fez. Então, você está errado, querido, em achar que o Bolsonaro fez algo de errado, tá?
O Girão hipócrita voltou contra a PL das armas, mesmo tendo uma empresa de segurança. O Girão é um bom senador. Bolsonaro sabe o que está acontecendo lá dentro e ele deu o recado, eu entendi. Claro. Fala, querida educadora, um abraço. Educação na veia. Obrigado aí. Parabéns, Fábio, pela paciência em explicar até desenhar. Se puder explicar sobre a união e negociação de Trump, até mesmo a união com o Bob Kennedy e outros, para ganhar, agradeço demais, porque o povo precisa entender que não foi do nada. Mas o problema, educação na veia, o problema é que existem as pessoas, como eu vejo aqui, eles querem aprender, né, eles querem aprender, mas existem as pessoas que não querem aprender, são as pessoas que realmente, eles não querem aprender, eles querem atacar o Bolsonaro, eles querem usar isso como oportunidade, entendeu? Esse é o problema. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho muitas questões com a Tulsi Gabbard e com o Bob F. Kennedy. Esses dois eram de esquerda até ontem. Essas pessoas ontem eram de esquerda. Agora se colocam de direita. Eu tenho muitos questionamentos sobre esses dois. Mas eu não sou um intergaláctico que vou atacar o presidente Donald Trump por ter escolhido o Kennedy ou a Tulsi Gabbard. Eu vou falar, o presidente Donald Trump teve que escolher o Kennedy e a Tulsi Gabbard para poder ganhar as eleições. Ganhou as eleições, teve que cumprir o acordo. Qual era o acordo? Vocês me apoiam e eu vou colocar você na inteligência, vou dar um cargo político para vocês. Então o Kennedy pegou um cargo político na saúde e a Tulsi Gabbard pegou um cargo político na inteligência. Os dois são de esquerda. A família Kennedy é uma família globalista, muito tradicional. Mas o brasileiro vai entender isso? Não vai, porque o intergaláctico ele não quer entender. Eu já falei para as pessoas, em vez de brigar com o Lula, que está fazendo tudo de errado, eles querem brigar com o Bolsonaro. Eles não entendem. E é por isso que o Brasil não vai para frente. Porque as pessoas que se dizem bolsonarista, eles não entendem. Entendeu? Não entendem o que acontece. Entendeu? É uma coisa assim, maluca. Mas eles vão entender um pouquinho, né? Um pouquinho, eles vão entendendo. Olha o que o presidente Donald Trump fez aqui. Imagina os intergalácticos aqui nos Estados Unidos, estariam tudo louco. Meu Deus, como é que pode o presidente Donald Trump ter escolhido o cara que é pró-aborto, o Kennedy, para ser o ministro da saúde? Que absurdo, como é que pode acontecer isso? Oh, meu Deus, a Tulsi Gabbard, uma russete, a menina que está mais próxima da Rússia, não sei o quê, vai estar na inteligência, como é que pode? É impossível explicar os intergalácticos, porque eles não querem aprender a política. Não querem aprender a política, tá? Então a gente precisa disso. Aqui, a Fabiana tá nervosinha. Senhor Silvio, é assim mesmo. Quando você pensa diferente, você vira intergaláctico. Essa direita que faz conchavos com a esquerda, os políticos que votaram junto com Lula. Olha só, a senhora foi completamente enganada, mas tudo bem, continua sendo enganada. Deus abençoe a senhora. É o engano. Pessoal, como explicar uma pessoa como a Fabiana a verdade se ela não quer ver a verdade? Tem que viver na burrice, tem que viver na escuridão, entendeu? Tem que viver. Assista os intergalácticos, abraça os intergalácticos e a senhora vai aprender que aqueles intergalácticos nunca lutaram por vocês. Nunca. Né? Nunca lutaram por vocês. Fábio, tenho certeza que o número de votos recebido por Alcolumbre demonstrou indiretamente a força do Bolsonaro no Congresso. Sim, sem dúvida. É muito difícil, você já desenhou essa situação diversas vezes. Está mais claro que água cristalina, mas gente que ainda não entende. Não vou entender nunca, porque não querem. É verdade, o presidente novo assinou o impeachment do Bolsonaro, isso explica muita coisa. Olha, o presidente do novo assinou sim o impeachment do Bolsonaro, tá? O presidente do novo queria o impeachment do Bolsonaro, mas isso não quer dizer que o Van Hatten queria. Se eu não estou errado, o Van Hatten não queria, tá? Não queria. Alcolumbre foi na Roda Viva, disse que ele precisava atender pedidos e Bolsonaro, presidente, era pouco atento. Hoje Alcolumbre ia ajudá-lo, só inocente.
Borbas, você não tá entendendo, Borbas. Mais uma vez, cara, você acha que o Bolsonaro fez isso? Vou explicar para você, Borbas. Olha só as suas próprias falas. Você acha que nós somos inocentes e você é o super inteligente. Porque você acha que o Alcolumbre, o Bolsonaro não atendeu o Alcolumbre. Então agora o Alcolumbre vai pagar, vai descontar no Bolsonaro por algum motivo ou outro, né? É sua cabeça. Então você acha que o Bolsonaro teria que se distanciar do Alcolumbre. Ô, querido Borgas, responde para mim. Se Bolsonaro tivesse feito o que você gostaria e distanciado do Alcolumbre, quem teria ganhado as eleições hoje? Vamos lá, pessoal. Se Bolsonaro tivesse feito o que o querido Borbas gostaria que fosse feito, que era distanciar do Alcolumbre e apoiar do Girão, quem teria ganhado a presidência do Senado hoje? Ah? Quem teria ganhado hoje a presidência do Senado, pessoal? Se o Bolsonaro tivesse virado o intergaláctico, chutado o balde, quem teria ganhado as eleições hoje? Se você fala o Alcolumbre ganharia, coloca 1. Se você fala se o Bolsonaro apoiasse o Girão teria ganhado, coloca 2. Então, o querido Borbas, o que você não está entendendo, e você está sendo enganado, manipulado pelas pessoas e pelos criadores de conteúdo, é que o Alcolumbre ganharia de qualquer jeito. Agora, olha só o que você falou, olha como é que fica muito pior. Você diz que o Bolsonaro era presidente, o Alcolumbre queria fazer algumas coisas com o Bolsonaro, ele não fez. Então, o Alcolumbre, ele vai querer descontar, ele tem raiva do Bolsonaro de acordo com a sua cabeça. Você não entende de política, você acha isso. Se o Bolsonaro tivesse ido contra o Alcolumbre agora, não seria muito maior a raiva do Alcolumbre contra ele, ô querido? Você não acha? Então, então, não seria, por exemplo, se o Bolsonaro é presidente, o Alcolumbre é o presidente do Senado. O Alcolumbre reclama que Bolsonaro não fez as coisas que ele pediu. Então você acha que o Alcolumbre quer revanche. Se o Bolsonaro apoia o Alcolumbre, não quer dizer que a revanche acabou? Se o Bolsonaro vai contra o Alcolumbre, não seria a revanche aumentar ainda mais? Ele teria mais raiva ainda do Bolsonaro, e mais raiva ainda do Bolsonaro, ele não iria bloquear a anistia, não iria fazer tudo isso? Tá vendo como é que as suas próprias falas você cai na armadilha? Não é? Porque você, nas suas próprias falas, você consegue se contradizer. Você acha que o Bolsonaro tá ferrado porque o Bolsonaro, ele apoiou um cara que não gosta dele. Imagina se o Bolsonaro batesse de frente com um cara que não gosta dele. Estaria mais ferrado ainda. Entendeu, Borbas? Então você precisa sentar, respirar fundo e aprender mais um pouco da política, tá? O presidente Donald Trump, ele escolheu o Kennedy e escolheu a Tulsi Gabbard. Nenhum dos dois são conservadores, nenhum dos dois são de direita, e os dois estão em posições importantíssimas, cargos importantíssimos no governo Trump. Isso é um erro dele? É um erro? Entendeu? Obrigado, Amaury. Saber, de repente, quando a gente se tornar membro, você vai ser o ganhador da aposta, né? Quem é membro vai ganhar aposta. Vou fazer várias apostas pros membros do canal, né? A gente vai fazer, vamos fazer, sei lá, sorteio de camisa, sorteio de coisas. É só a gente ter tempo, a gente vai fazer, tá? Boa tarde, Fábio. Aprendi muito com você. Bolsonaro 2026. Obrigado, dona Ângela, se tornando membro. Muito obrigado. Obrigado também, Rosângela. Obrigado a todos, galera. Deus abençoe a todos. Vou ver se eu volto hoje à noite, tá? Vamos falar bastante sobre a volta do Bolsonaro, tá? Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês hoje à noite, a qualquer hora, quando a gente voltar. Um abraço.